Este programa, ele tem o intuito da gente estudar toda a Bíblia, para que a gente possa conhecer mais um pouco da palavra de Deus, o que ele quer para a nossa vida e para a vida futura dos nossos familiares, do que a gente pode aprender com os ensinamentos dos profetas e de Jesus Cristo e dos apóstolos, né? Então esse é o livro da Bíblia. São os livros que tiveram os profetas, os juízes, os reis que governaram antes da vinda de Jesus, e a gente vai estudar aos poucos o Antigo Testamento resumido e até chegar ao Novo Testamento para a gente estudar versículo por versículo. E nós vamos hoje fazer o resumo dos últimos capítulos do sexto livro da Bíblia, que é o livro de Josué. E aqui a gente tem o capítulo 16, que fala das divisões da terra, que Josué fez da terra prometida, depois que chegaram à terra que Deus prometeu ao seu povo. E no capítulo 16, começa com aqui, depois de dividir para cada tribo suas terras. No capítulo 16 fala da herança de Efraim. E no capítulo 17, a herança da meia tribo de Manassés, né? E depois da herança do resto da terra, dividida em 7 partes, né? Também as cidades de Benjamim, a herança de Benjamim, as cidades de Benjamim e a herança de Simeão. Aqui a gente vê que tem parte da família de José do Egito, né? Benjamim, Efraim, então são filhos do então José do Egito, quando levou toda a sua família para morar lá. E depois houve o êxodo por Moisés, que libertou o seu povo para a terra prometida, e depois, com a continuidade de Josué, Josué entrou na terra prometida e fez essa divisão todinha para todas as 12 tribos de Jacó, né, que incluía também José. E aí seus filhos tiveram a parte nelas, porque da família de Jacó só entrou a terceira geração, certo? Porque a primeira ficou pelo caminho e a segunda, mas a terceira entrou na terra prometida junto com Josué e Caleb, e que foi dividido para cada um sua parte. O único que não teve terras foi a tribo de Levi, né? Porque eles tomavam conta da parte espiritual, né? Essa parte onde Deus determinou para a tribo de Levi tomar conta do sacerdócio, tomar conta da vida espiritual de cada tribo, né? E eles eram abastecidos pelos alimentos que as outras tribos produziam e levavam para o templo, para o tabernáculo, né? Onde lá eles dividiam para o restante das tribos Levi os alimentos para que não faltasse para eles. Então eles não tiveram terra, tiveram um espaço onde eles iam morar, né, com as suas tribos, mas terras para produzir eles não tiveram. Então, do capítulo 17, 18, 19, 20 e 21 a 24, né? Nós vamos fazer um breve resumo aqui agora. Os capítulos de 16 a 20 do livro de Josué explica a divisão da terra prometida, capítulos 16 a 19, com destaque para a porção de Efraim, em Josué 16, que não expulsou os cananeus de Gezé, o estabelecimento das cidades de refúgio, no capítulo 20, para homicidas involuntários, o destino das cidades levitas, Josué 21, e a despedida de Josué, Josué 23 a 24, que exortou o povo a ser fiel a Deus e à sua lei antes da sua morte. Capítulo 16, herança de Efraim e Manassés, filho de José, limites e desafios. Este capítulo descreve a divisão da terra entre as tribos de Efraim e Manassés, os filhos de José do Egito. A fronteira do território de Efraim foi definida até Gezé, mas eles não expulsaram os cananeus que habitavam em suas terras,
porque foi um ato de desobediência à ordem divina de erradicação. Implicações a esse ato de desobediência. O fracasso em erradicar os cananeus trouxe consequências negativas, pois o povo de Deus precisava de obediência completa e santidade. Em meio termo, no capítulo 20, cidades de refúgio, propósito. Este capítulo detalha a instituição de 6 cidades de refúgio para proteger aqueles que mataram alguém acidentalmente. Como funcionava? Se um homicídio ocorresse, a pessoa fugia para uma destas cidades. Ao chegar, apresentava seus casos aos anciãos que acolhiam, oferecendo proteção contra o vingador de sangue. Relevância: as cidades de refúgio eram um ato de misericórdia divina, oferecendo proteção e um julgamento justo, em vez de vingança instantânea. Eles também são vistas como um símbolo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O capítulo 23, últimas exortações de Josué, a mensagem de Josué já idoso, exorta os líderes do povo a serem corajosos e cumprirem fielmente a lei de Moisés e permanecerem firmes na fidelidade a Deus. Fidelidade. Eles os adverte a se separarem dos povos pagãos que ainda restavam na terra e não se desviaram do caminho do Senhor. No capítulo 24 vem a despedida de Josué e o pacto de renovação da aliança. Josué reúne o povo para a renovação do pacto com Deus, lembrando-os de como ele os libertou da escravidão no Egito. Escolha de servir a Deus. O povo reafirma seu compromisso de servir ao Senhor e a obedecer a sua voz. Legado. Josué, ao final da sua vida, estabelece um testemunho e um exemplo para o povo, enfatizando a importância da obediência e do temor a Deus, em risco de se afastar dele. A gente vê aqui no capítulo 20, né, que Deus constituiu cidades de refúgio. Né? Mas o que significava as cidades de refúgio nos dias de hoje? Né? Porque Deus determinou que as pessoas que matassem sem ter aquilo no coração que ia ter que fazer aquilo, matar, sem o desejo de matar sem culpa, que era chamado de você tirar a vida do outro sem ter a intenção. Então ele era colocado numa cidade daquelas de refúgio que Deus criou, para que eles ali pagassem pelos seus atos, até o sacerdócio daquele tempo morrer. Então, as cidades de refúgio criadas por Josué refletem a ideia de que Deus provê um meio de proteção e salvação, que em termos espirituais hoje é representada por Jesus. Cristo, o conceito de refúgio, simboliza um lugar seguro para o pecador que cometeu um erro acidental, oferecendo perdão e misericórdia. Essa proteção no contexto bíblico era temporária, exigindo que a pessoa permanecesse na cidade até a morte do sumo sacerdote para obter liberdade total. Um paralelo para a morte e ressurreição de Cristo que liberta os cristãos do pecado. Reflete-se nos dias de hoje. Cristo como refúgio. Jesus é visto como o refúgio final e definitivo para os homicidas acidentais. Ou seja, todos aqueles que pecam, sem intenção de causar mal, mas que precisam de um lugar seguro, proteção contra o vingador. O vingador da vítima no plano original é comparado ao vingador que o inimigo quer usar para causar e destruir o pecador. Jesus age como um escudo protegendo o indivíduo da condenação. A graça de Deus
A existência das cidades de refúgio demonstra a graça de Deus ao oferecer proteção a quem comete um erro acidental. Ao invés de se deixar levar pela autocrítica ou pela punição imediata, a importância do julgamento e do perdão. O sistema das cidades de refúgio separava a proteção imediata do julgamento final. Isso reflete a ideia de que a justiça divina é aplicada com base no perdão e na misericórdia, e não apenas em punição. O papel da igreja: as igrejas são vistas como cidades de refúgio, modernas, que devem ser acessíveis e acolhedoras para aqueles que buscam refúgio, proteção e orientação. O evangelismo, a facilidade de acesso às cidades de refúgio, é um símbolo da necessidade de tornar o evangelho acessível a todos, para que as pessoas possam encontrar a salvação em Cristo antes que seja tarde demais. Então, meus irmãos, a gente vê aqui que primeiro houve a questão de Josué dividir as terras para os filhos de José, Efraim e Manassés, mas eles teriam que ter uma batalha com os cananeus. Teria que expulsar todos, exterminar, como Deus diz na palavra. Teria que ser todos mortos, Por quê? Porque era um povo idólatras e não poderia habitar na terra prometida, porque era a terra de Deus. E lá só teria um Deus para ser adorado: o Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, o Deus de Abraão. Então não poderia adorar outro Deus, porque Deus é um Deus ciumento, e todo louvor e toda adoração pertence somente a Ele, e só para Ele é que devemos adorar. Só a Ele devemos adorar, e a mais ninguém. Mas a idolatria tomava conta dos cananeus, com seus ídolos, onde eles adoravam. E o que aconteceu? A tribo de Manassés e Efraim colocaram sob o seu domínio os cananeus e puseram eles para trabalhar em serviços pesados. Não o mataram, mas abriu espaço para que a idolatria entrasse. E houve com isso desobediência. E com isso houve guerras, houve batalhas. Por quê? Porque nós nascemos para obedecer a Deus, a mais ninguém. Devemos ser obedientes aqui na terra com aqueles que nos querem bem. Devemos ser obedientes com aqueles que são os nossos patrões aqui na terra, e a gente tem que ser obediente com o serviço que você presta. Mas a obediência para a salvação, para a sua salvação, ela tem que ser a obediência que Deus quer. Quando você passa a idolatrar qualquer coisa neste mundo que não seja a Deus, você está desobedecendo, você está trazendo consequências para a sua vida. Você está trazendo os problemas para a sua vida. E a gente viu durante a história de Josué que, por conta ele não ouvir a voz de Deus, ele teve derrotas. E a gente, nos dias de hoje, é assim também. A gente não para ouvir a voz de Deus e a gente tem derrotas, sofrimento, dor de cabeça. Mas quando a gente para ouvir a voz de Deus, quando a gente amanhece o dia agradecendo a Ele, colocando todos os nossos problemas, nossas preocupações na mão dEle, e aquilo que a gente consegue fazer, a gente vai à luta, a gente vai fazer. Então Deus não coloca fardo pesado que a gente não possa carregar.
Porque o que a gente não pode, Ele resolve para nós. No tempo dele. No tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é perfeito. O da gente é falho. Porque a gente quer as coisas para hoje, para ontem. E a gente não tem poder para querer nada. Não temos poder para querer nada. Às vezes a gente quer ser muito sábio. Às vezes a gente quer ser melhor do que o outro, né? Às vezes a gente tem um pouquinho de recurso a mais do que o outro, quer passar por cima como um trator, humilhar, menosprezar. Isso não é obediência que Deus quer a Ele. Porque o que Deus quer é que nós amemos uns aos outros. É isso. Jesus resumiu a Bíblia em 2 mandamentos. O primeiro está em Deuteronômio 6. Amarás o teu Deus com toda a tua força, com toda a tua glória, com todo o teu entendimento. E qual é o segundo? Igual ao primeiro, a este que eu falei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu estou cansado de dizer aqui que a gente tem por obrigação de amar ao nosso irmão, ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele que está próximo de nós, aquele que a gente convive com ele todos os dias, aquele que a gente vê, que tem intimidade, que fala. A gente tem que amar ele da maneira que ele é. Se você tiver uma palavra de conforto, de autoestima, uma palavra que chegue aos ouvidos levada por Deus às pessoas, leve-a. Leve-a porque é bom. Se Deus te mandou levar uma palavra para aquela pessoa, vai e leve. Porque é Deus que está mandando. Mas a gente tem que amar as pessoas que convivem conosco, o nosso próximo, da maneira que ele é. Porque quem transforma a vida minha e sua é Deus. Não sou eu que transforma a sua vida, nem você que está aí me ouvindo transforma a minha. E nem é eu próprio que transforma a minha vida. Porque eu não tenho poder para transformar a minha vida. Só Deus tem o poder para fazer essa transformação na minha vida. Mas eu tenho as condições de obedecer a Deus. É isso que Ele quer de mim. É isso que Ele quer de você. É que a gente obedeça aos seus ensinamentos. É que a gente obedeça aos seus mandamentos. As leis que Moisés recebeu de Deus, hoje ela serve para observação dos nossos atos impensados, dos nossos erros. Mas a nossa salvação hoje está condicionada à obediência aos ensinamentos da palavra e à graça imerecida que Jesus nos deu quando morreu na cruz. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Eu sempre dou essa explicação aqui e vou dar mais uma vez. Você tem sua família, você constitui família, você casa, constitui família. Aí você, mulher, respeita seu marido, o marido respeita a mulher, mas o homem tem aquela autonomia um pouco da responsabilidade, não digo nem autonomia, mas digo responsabilidade maior um pouco do que a mulher, porque ele é o mantenedor da casa, é ele que tem que cuidar do seu bem precioso que Deus deu, é a família. A mulher com sabedoria, ela tem que ser responsável pelo lar e pelo seu marido e os cuidados dos filhos, como também o marido tem. Então os dois têm que viver em consonância e em amor, obedecendo a uma única pessoa, a Deus, obedecendo aos seus ensinamentos. Aí vem os filhos. Os filhos, a mulher gera os filhos e eles crescem. O que é que você quer que seus filhos façam? Obedeçam a tudo que você diga. Não é assim? Mas aí eles vão crescendo e vão querendo tomar seus rumos próprios. Aí já o conselho que você dá, ele já não está mais querendo observar. E aí você se chateia, às vezes você pune, às vezes você tira aquilo e aquilo outro.
E será que Deus não faz assim também com a gente? Deus faz. Nós somos filhos de Deus, nós somos criatura que Deus nos colocou no mundo para ser obediente a Ele. E quando a gente também desobedece ao que Deus quer na nossa vida, nós sofremos as consequências pelos nossos atos. Como os nossos filhos hoje sofrem as consequências pelos seus atos, de às vezes não querer estudar e ficar uma pessoa sem estudo na vida, porque hoje para você ter uma boa profissão, você precisa estar estudando, você precisa se formar, certo? Então, às vezes você dá o conselho para isso, às vezes você faz os sacrifícios para que ele possa crescer na vida, mas aí a desobediência não observa o que o pai e a mãe estão fazendo, e aí entristece o coração do pai, entristece o coração da mãe, porque o filho seguiu um outro caminho que não foi o que o pai e a mãe ensinou. Esse exemplo que a gente tem dos nossos filhos, a gente tem que trazer o exemplo para a vida cristã, porque é assim que Deus vê também a gente. Quando a gente obedece a Deus, Deus fica feliz, abre as portas, milagres acontecem, graças chegam na sua vida, e aquilo que você nem esperava chega, porque Deus é o dono de tudo. Então o que é que custa a gente obedecer a Deus? Ele não quer nada mais do que obediência. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que justamente Manassés e Efraim não obedeceram ao que Deus queria e tiveram as consequências durante todo o período da sua vida. Mas aqui, Deus, Josué, por orientação de Moisés antes de morrer, cria a cidade de refúgio. Por quê? Porque a tribo, ela desgarrou e havia crimes, homicídios, e precisava de um lugar para que um não ficasse matando o outro e tivesse guerra entre famílias. E aí, quando o cara cometia um crime que não era de forma pensada, certo? Então ele era colocado para passar por aquele período até o sacerdote daquela cidade morrer, e ele teria suas penas pagas. Hoje, quando o ser humano aqui na Terra comete um crime, mata outro e tal, ele é pego, ele é preso, ele é julgado, para que um não fique fazendo justiça contra o outro. Então, é dessa forma desde que mundo é mundo, quando houve o pecado. Mas aí, esse refúgio que a palavra nos traz, para os dias de hoje, era Deus já prevendo que Jesus seria o único refúgio para que a gente pudesse nele encontrar a paz, encontrar a salvação. Quando você comete seus erros, quando você peca, e que se você tem o Espírito Santo com você, ele vai te acusar na hora do que você fez foi errado, do que você cometeu errado, porque o ser humano, quando não está com o Espírito Santo, tudo para ele está certo, porque ele se acha o dono da razão, ele se acha o Todo-Poderoso, ele se acha às vezes até maior que Deus, e acha que tudo que ele está fazendo está certo. Mas quando ele abre um espaço para que o Espírito Santo possa mostrar a ele dos seus atos, dos seus erros, quando ele vai cometer um erro, o Espírito Santo já acusa. Então é o refúgio nosso hoje, é o Espírito Santo, para os nossos erros, para os nossos pecados. Jesus morreu na cruz para nos dar esse refúgio, de termos o direito da salvação. Então, você vê que o Antigo Testamento, ele serve de observância para nossas vidas no dia de hoje. Porque tudo aponta para o Antigo Testamento, ele, em tudo, todos os livros, ele aponta para uma única pessoa, que é Jesus. Então, hoje nós vivemos pela graça mediante a fé. E glória a Deus.
com a misericórdia que Deus tem por nós, enviou Jesus para que morresse em morte de cruz, para nos dar esse direito. Enquanto você está aí, em casa, caminhando, andando no mundo, fazendo qualquer coisa, enquanto Jesus não volta, ainda é tempo de você se arrepender dos seus atos errados. Nós devemos nos fazer uma autocrítica da nossa vida todos os dias. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Vamos fazer uma análise de nossa vida e procurar saber? Vamos colocar o nosso joelho no chão e perguntar: meu Deus, me mostre o que é que tanto eu faço de errado, que eu quero corrigir, meus Deus. Vamos ler a Bíblia, que a Bíblia é o nosso manual de regra e fé. É aqui onde a gente vai ver quantos pecados a gente comete, que às vezes a gente não sabe. Por isso que eu digo que a gente peca todos os dias, por pensamento, por palavra, por atos e por omissões. Às vezes uma caridade. Eu vou lhe mostrar um pecado que é omissão. Às vezes você está com as condições de poder ajudar uma família muito necessitada, com extrema pobreza, com dificuldade, e que você conhece e você não ajuda. Você foi omisso. Você não demonstrou que você ama seu próximo. Você não demonstrou. Então, no capítulo, no primeira carta de João, como eu já digo aqui várias vezes, ele diz que a gente é mentiroso, porque a gente diz que ama a Deus, a quem não viu, e não ama o nosso próximo, e não ama os nossos irmãos, não ama o nosso próximo. Aí a gente vê, às vezes, a situação de fulano, de cicrano, clamando por ajuda. Aí o que é que a pessoa diz? Eu vou orar por você. É uma palavra simples de dizer, não é não? Eu vou orar. É bom a pessoa orar pelo outro. Mas a caridade fraterna, a caridade humana faz parte. O verdadeiro sentido de amor ao próximo, Jesus conta na parábola do samaritano. Os escribas, os fariseus, os saduceus passaram, olharam, tiveram pena e até disseram que ia orar por ele, mas não o ajudaram, não fez nada. Mas vinha um samaritano. Por que samaritano? Porque samaritano era um povo rejeitado de Samaria, era um povo de Samaria que foi exilado e quando voltou com idólatras no meio, que adorava ídolos, e ficou uma cidade rejeitada pelos judeus. Então Deus coloca o samaritano como exemplo de vida para as pessoas hoje que se acham muito religiosas, muito, sabe, muito profetas, muitos apóstolos que tem por aí. Então Deus usa justamente o samaritano, que era um homem rejeitado pelos saduceus, os fariseus e os escribas, né? Cada um era muito religioso, doutores da lei, conhecedores da Torá, né? Conhecedores do Antigo Testamento, do Pentateuco, das leis mosaicas, que colocavam fardos pesados nas costas do povo, mas eles próprios não o carregavam, não faziam, não era exemplo. Então a gente vê isso muito hoje, nos dias de hoje. Então o refúgio que nós precisamos hoje é ser obediente a Deus. O refúgio que nós precisamos é ser obediente. Naquele tempo precisou das cidades, para que aquelas pessoas que fez os atos impensados, sem maldade, fosse para aquele local e lá passasse até o período que o sumo sacerdote daquela cidade morresse. Aí ele teria liberdade. E hoje, o refúgio é Jesus. E nós estamos colocando a nossa vida diante de Jesus, esperando a sua vinda, para que nós possamos ter a salvação.
Mas a salvação, ela depende da nossa obediência. Deus não quer nada da gente porque não tem nada para dar a Deus e oferecer. E a minha salvação, ela não depende de mim. Mas ela depende de uma coisa, para que eu siga o caminho para a salvação. É obedecer aos seus ensinamentos. Quer obedecer? Você quer obedecer? Eu quero obedecer. E você quer obedecer aos ensinamentos? A obedecer a Deus? A obedecer a Jesus? Leia o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Leia que lá, Jesus está dizendo o que você precisa fazer para ser salvo. Só é você seguir o capítulo 5, seguir o capítulo 5 na sua vida, que você terá a sua salvação. Jesus diz: eis que deixo um novo mandamento. E este é o novo mandamento. Aquele que é por mim, que vem por mim, terá a sua vida eterna para sempre. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Ele declara isso. Não existe outro caminho para que você chegue até Deus. Porque existe uma distância de nós para Deus. E o que eu estou falando aqui para vocês, e o que vocês também falam durante o dia para Deus, só chega se tiver a intercessão de Jesus para que leve até Deus. Apesar de que Deus vê, apesar de que Deus escuta. Mas o intercessor da nossa vida aqui na terra, pelos nossos pecados todos os dias, é Jesus Cristo. Porque se não fosse Jesus intercedendo pelas nossas vidas até que chegue o cumprimento da palavra, até que esta Bíblia, até que este livro que ele deixou seja anunciado em todas as nações, aí a palavra está cumprida, aí será a vinda de Cristo Jesus para resgatar a sua igreja. Aí qual é a sua igreja? O povo, aquele que o serviu, aquele que obedeceu, aquele que foi fiel. Ele irá resgatar o seu povo para junto morar na Nova Jerusalém, uma Jerusalém que Deus tem preparado para aqueles que obedecem a sua palavra. Veja que a palavra é obedecer. Não adianta você ler a Bíblia todos os dias. Não adianta você pregar no púlpito todos os dias. Não adianta você evangelizar de casa em casa todos os dias. Mas se você, na sua vida íntima, você não obedece a Deus. Porque Deus conhece a mim por dentro e por fora. Conhece você, ouvinte, por dentro e por fora. É preciso obedecer a Deus. Antes de obedecer ao mundo, é preciso obedecer a Deus. O mundo jaz do maligno. O mundo não tem nada que lhe ofereça para a sua salvação. Se teu filho que você tem, que você esperava que ele fosse um homem obediente na vida da sua família, e ele lhe deu dor de cabeça, e ele lhe deu tristeza, você tem a sua vida hoje amargurada por conta de filho que não lhe obedeceu, que não lhe deu o prazer de ter gerado, de ter ele obedecido. Assim é Deus. A tristeza de Deus olhando a humanidade e vendo a rebeldia que o povo tem contra ele. Então, meus irmãos, eu quero deixar nesta manhã esta passagem de Josué, do capítulo 17 ao 24, onde é o livro de Josué hoje, certo?
que Deus criou naquela época as cidades de refúgio para aqueles que cometiam os atos e tinham que se refugiar. E ia para as cidades lá, era controlado pelo sumo sacerdote até que ele morresse. Hoje nós vivemos nossa vida de refúgio através de Jesus, até esperando que ele venha e, de acordo com nossa obediência, teremos a salvação ou não. Porque existe só dois caminhos: o caminho do inferno e o caminho do céu. Aí quem vai escolher somos nós, esse caminho. Mas ele não quer nada mais do que eu, do que você. Só obediência. Então, nesta manhã, eu quero dizer aos irmãos que este programa, Estudando a Palavra de Deus, ele fica no YouTube e ele fica também na Folha Itaenguense do nosso irmão e amigo Júlio Filho. Certo? Então, você tem durante a semana todinha, próxima semana, para você escutar e ver esta mensagem que Deus mandou para cada um no dia de hoje. Eu quero nesta manhã agradecer a todos os irmãos, né, ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, deixando beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos. Deixando beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração dos nossos irmãos evangélicos e dos nossos irmãos católicos. E dizer a Deus que cada um de nós devemos obedecer. Vamos orar e entregar o programa de hoje nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero agradecer por mais uma realização do programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos nossos ouvintes, dos nossos familiares, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. Muito mais músicas, sorteios, participações. Itaenga.